Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos de volta com o programa Em Poucas Palavras, você nos acompanhando através do Facebook, dos podcasts, enfim, todos os meios que você usa para acompanhar as edições do programa Em Poucas Palavras. Eu sou o Natsa Matias, comigo o nosso comentarista, âncora do programa, Pastor Augustus. Olá, querido ouvinte, prezado Natsan. O tema de hoje é um tema que parece simples, né, Natsan? Parece porque as pessoas até respondem de maneira mais simples, né? E pois é. Esquecem de entender um pouco mais isso aí. Vamos falar hoje sobre o Evangelho. O Evangelho, exatamente. O ouvinte Ricardo Sena, de São Paulo, como ele enviou pelo e-mail, ele não colocou a cidade, só o estado de São Paulo. Né? E olha que tem cidade nesse estado. Pois é. Né? Até eu quero avisar para os nossos ouvintes que você que enviar por e-mail e também através do WhatsApp, já manda o seu nome, a cidade de onde você está escrevendo, para a gente poder fazer menção aqui ao local de onde você está escrevendo, tá bom? Então, o Ricardo Sena, ele tem uma pergunta muito relevante, ele diz o seguinte, abre aspas, sempre que posso pergunto a algum crente o que é o Evangelho. Quase sempre escuto que o Evangelho é a boa nova. Então eu falo para a pessoa que eu não quero saber o conceito da palavra Evangelho, mas o que é o Evangelho. E ele diz, quase sempre fico sem resposta, pois as pessoas não sabem o que é Evangelho, ou o que é o Evangelho, ou seja, não sabem o que é essa boa nova. Então, Ricardo, fique ligado, porque no programa de hoje falaremos sobre o seu tema. O Ricardo Sena Ibrahini faz o seguinte pedido, Pastor Augustus. Gostaria de ouvir em poucas palavras o que é o Evangelho. Poucas palavras, mas não duas apenas. Tá certo. Não tem como escapar. A palavra Evangelho, ela é uma palavra que vem do grego, é o angelion, e que significa exatamente isso, uma boa notícia, uma informação que produz alegria, satisfação. E, é claro, o conteúdo do Evangelho que é a preocupação do Ricardo, né? Exato. Ele está querendo saber o que é. Eu vou tentar definir o Evangelho pensando aqui nos chamados 5 pontos do calvinismo, Natsa. Esses 5 pontos, eles foram elaborados muito tempo depois da Reforma Protestante, não foram elaborados por Calvino, mas por seguidores de Calvino, e eles visavam exatamente responder o que é que há de bom no Evangelho. E isso porque eles estavam envolvidos numa discussão com outros grupos, né, que estavam questionando o que seria, de fato, o conteúdo das boas novas. Em linhas gerais, esses 5 pontos do calvinismo, que, na verdade, para mim, são 5 pontos da teologia bíblica, eles dizem o seguinte, e o primeiro ponto não é uma boa notícia. O primeiro ponto diz que o pecado de tal maneira afetou a raça humana, e todos pecaram, que o homem é incapaz de conhecer a Deus por si mesmo. Sim. O homem não pode ver a Deus, ouvir a Deus, sentir a Deus, não pode reagir a Deus, não pode aceitar as ofertas de perdão da parte de Deus e nem se preparar para isso. O homem está morto nas suas ofensas e pecados. O pecado o embruteceu, insensibilizou, de tal forma que se o homem ficar largado à sua própria sorte, ele nunca vai se arrepender dos seus pecados e jamais voltará para Deus e muito menos crerá na pessoa de Jesus Cristo. Então isso é uma má notícia. Essa é a má notícia e só dá para entender a boa à luz da má, né? E aí começa a boa notícia. Deus, na sua misericórdia, e aqui é o segundo ponto do calvinismo, Deus, na sua grande misericórdia, desde a fundação do mundo, por causa do grande amor que Ele nos amou e por causa da sua misericórdia, escolheu para si, para a salvação, de entre a raça humana perdida, aqueles que Ele quis, para salvá-los e para perdoá-los, não cometendo com isso nenhuma injustiça, porque injustiça seria se Deus tirasse o direito dos homens de serem salvos, ninguém tem direito a nada, portanto Deus não é injusto, mas numa demonstração de amor, porque Deus poderia ter deixado a raça humana toda ir para o inferno e para a condenação, e ainda assim ele seria justo, mas numa demonstração de amor,
Deus resolveu salvar pecadores do meio da raça humana e escolheu aqueles que ele quis. Nós não sabemos o critério, é um critério que está relacionado com a soberania de Deus e a sabedoria de Deus. Ele escolheu desde a eternidade e os demais foram deixados seguir o seu próprio caminho, aprove a Deus fazer assim. Então a boa notícia é que a raça toda não vai para o inferno. Mas Deus, de entre a raça humana, tem aqueles que haverá de salvar. Segunda boa nova, e que é o terceiro ponto do calvinismo, é que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo, tomou a forma humana e na cruz do Calvário ele pagou efetivamente a culpa, o pecado e a condenação dessas pessoas que Deus quer salvar. Ou seja, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Ele efetivamente pagou completamente, totalmente, a culpa. Ele experimentou o sofrimento que estas pessoas mereciam ali no seu corpo e na sua alma, a ponto de gritar, Deus meu, por que me desamparastes? Ele bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus que nos estava reservado, de tal maneira que o sacrifício dele é eficaz. É diferente de outras linhas de pensamento que acham que Cristo morreu para dar uma chance a todo mundo, e nesse caso Cristo até teria morrido por gente que hoje está no inferno. Essa perspectiva calvinista diz que Cristo morreu eficazmente, que a morte dele é eficaz. E aqueles por quem Cristo morreu, esses serão de fato perdoados e salvos, que são aqueles que Deus quis salvar de entre a humanidade perdida. Portanto, essa é a segunda boa notícia, que o sacrifício de Cristo, ele é eficaz, ele é eficiente, ele é eterno, ele é perfeito, ele é completo e pela graça de Deus, então, nós poderemos ser salvos da nossa culpa e da condenação que merecemos e experimentar a vida eterna. E agora vem o quarto ponto do calvinismo, que é a terceira boa notícia, né? A terceira parte da boa notícia, é que no tempo apropriado, tempo de Deus, ele chama de maneira irresistível a estas pessoas mediante o Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus. E ele faz isso de maneira diferente, com pessoas diferentes, de métodos diferentes, em lugares diferentes. Mas o ponto é que Deus vai chamar estas pessoas irresistivelmente. Elas ouvirão o chamado de Deus através da pregação, através da leitura da Bíblia, através de um testemunho, enfim. E elas serão coagidas, coagido não é bem a palavra que eu usaria, mas elas serão persuadidas, convencidas pelo Espírito Santo de que elas estão perdidas, de que não há esperança de salvação e de perdão, a não ser na pessoa de Jesus. Elas serão habilitadas a crer em Jesus Cristo, elas se arrependerão dos seus pecados e voluntariamente elas virão a Jesus Cristo e o receberão como seu Senhor e como seu Salvador. Os olhos serão descortinados, descortinados. Isso, os ouvidos, né, destampados, né, por assim dizer, o coração se inclina, não é? A rebeldia e a resistência vencidas pelo amor de Deus e a pessoa vem voluntariamente se colocar aos pés de Jesus Cristo. Por que isso é uma boa notícia? Porque se Deus não fizer isso, nós vamos resistir até o fim. Nós não vamos querer. Deus chama e a gente diz, né? A gente não quer, eu quero continuar no pecado, quero continuar na vida que eu levo, eu não acredito em nada disso, não acredito em Deus, não acredito em Cristo, e mesmo que eu acredito, mas eu não acho que eu preciso da sua morte e tudo. Ou seja, se Deus não persuadir, se Deus não convencer, se Deus não chamar e não atrair, nós estaríamos na rebelião dos nossos corações até o dia de hoje. Por isso que é uma boa notícia. Cristo não somente morreu pelos pecadores, mas Deus vai chamar esses pecadores de uma forma que eles vão entender, que eles vão crer e que eles vão aceitar. E essa, de fato, para mim, é uma notícia extraordinária. Eu, pessoalmente, Nadson, eu resisti durante muito tempo ao chamado do Evangelho, às pregações, a convites que os pastores me faziam, que amigos me faziam, até que um dia, finalmente, lá pelos idos de 1977, a graça de Deus me alcançou de uma forma irresistível. E chorando, quebrantado, me aproximei do meu Salvador, a quem entreguei a minha vida até o dia de hoje. Então, o Evangelho para mim é uma boa notícia de fato, né? E qualquer pecador convencido dos seus pecados e da sua condenação vai olhar para isso como sendo uma boa notícia. Mas não acaba aqui. O quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos e é também uma notícia maravilhosa. Como é? Ou seja, aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, por quem Cristo morreu, os quais o Espírito Santo chamou de maneira irresistível, esse Deus haverá de preservar até o fim.
Isso é o que nós chamamos da perseverança dos santos e poderia até ser chamada a perseverança de Deus, ou seja, Deus não vai mudar de ideia com relação à salvação deles. E vai de tal maneira guiar a vida deles, pelo Espírito Santo, pela palavra, pelos meios de graça, pela providência, de tal forma que esses que foram chamados pelo Espírito Santo, por quem Cristo morreu e que Deus escolheu, aqui nessa vida, apesar dos altos e baixos, eles permanecerão na fé. Eles nunca vão abandonar Jesus Cristo, mas Deus haverá de conservá-los, como o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai que me deu estas ovelhas é maior do que eu. Então, tá aí a boa notícia, né? Respondendo à pergunta, o que é o Evangelho? É a boa notícia de que Deus nos amou, que Deus nos escolheu para sermos seus filhos, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Deus nos chama no tempo dele de maneira irresistível e que ele vai nos segurar, vai nos preservar e nos manter até a glória, até aquele grande dia quando Jesus Cristo voltar, ou antes disso, se nós morrermos e formos para a sua presença. Essa é a boa notícia, Nathan. Sobrepujando todas as trevas e tudo mais que pudesse nos manter presos neste império das trevas. Sem dúvida. A boa notícia é essa, que Deus quis salvar pecadores e Ele salva efetivamente. Pois é, então está aí para o Ricardo a resposta e também para você que não conhecia esse conteúdo do Evangelho. Se querem saber um pouco mais, você vai perceber que toda esta argumentação que o pastor Augustus colocou agora há pouco, toda a história do desenrolar dessa boa notícia, começa lá em Gênesis, termina em Apocalipse, e você vai conhecer, tendo isso como a sua linha mestra para entender esse plano de Deus de trazer resgate. Você sabe uma coisa que me dá tristeza, Nathan? É que essa boa notícia, ela vem cada vez sendo menos anunciada, não é? Pelos que deveriam estar proclamando a grandeza e a graça e a misericórdia de Deus. Muita gente tem transformado a boa nova do Evangelho simplesmente numa mensagem imediatista que visa atender às necessidades físicas das pessoas, saúde, prosperidade, emprego, sucesso, um casamento e coisas dessa natureza. Isso entristece o coração da gente. Mas onde o Evangelho é pregado em verdade, nós vemos aí pecadores, de fato, se alegrando e recebendo essa boa notícia. Então, nós ficamos por aqui com esta edição do programa Em Poucas Palavras. Já já a gente manda aqui para você uma informação importante do nosso novo número de WhatsApp. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior. Bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras. Anote aí o nosso novo WhatsApp, tá bom? Agora é 6296389557. Fácil você decorar. 6296389557. O e-mail continua em poucaspalavras@terra.com.br. E você não precisa decorar também. Se não gravou, dê um pausa aí, volta e escute novamente, tá bom, pastor? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, querido ouvinte. Escute as boas, maravilhosas novas do Evangelho. E não esqueça de compartilhar esse podcast, esse programa, com algum amigo que não conhece a boa notícia do Evangelho. Até o próximo programa. Em Poucas Palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nathan Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.